Nós estamos na Faculdade do Noroeste de Minas, em Paracatu, e ao meu lado está o professor mestre Fábio Nascimento, que hoje vai falar um pouco para a gente da sua área de atuação. Professor Fábio, qual é a sua graduação, a sua especialização? Bom, eu me formei em Ciências Biológicas, Ciências, Habilitação e Biologia, que é a licenciatura em Biologia, na Universidade Metodista de Piracicaba, do interior de São Paulo. Fiz o mestrado na Universidade Federal de São Carlos, também no interior de São Paulo, com Ecologia e Recursos Naturais, sendo que a área específica foi Ecologia Aquática. Depois, acabado o mestrado, eu comecei a dar aulas, a lecionar em escolas públicas, já no final do mestrado, e em 2001 eu me mudei aqui para Paracatu para começar a lecionar na Faculdade de Texoma, que tinha acabado de abrir, e estou lá há 12 anos e meio. Comecei com o curso de Biologia, lecionando as disciplinas de Ecologia e Educação Ambiental. Nesse começo foi só na Biologia, depois eu passei a trabalhar a parte de Metodologia Científica nos cursos da área de Saúde, e aqui na FINAM estou desde 2008, também com Ecologia e Educação Ambiental, que são específicas da minha formação, Ciências do Ambiente, que é uma disciplina básica das engenharias, a Metodologia Científica e TCC em alguns cursos. E a sua área de atuação, então, ela está na academia e além da academia? Sim, o biólogo ele pode, tanto licenciado como bacharel, ele pode trabalhar nas duas frentes. O licenciado ele tem uma vantagem, pode-se dizer assim, de ter uma carga didática pedagógica na graduação que o habilita a lecionar tanto em escolas de primeiro e segundo grau, públicas e privadas, e com a sua experiência ao longo do tempo, ele pode também se habilitar a trabalhar como biólogo, por exemplo, na área de consultoria, que na área ambiental é uma área muito extensa, tem muito trabalho para se fazer. O homem vem mexendo no ambiente há muito tempo e com muita rapidez, ele altera muito o ambiente, então tem muito trabalho para o biólogo fazer. Muitos pensam que é um trabalho específico para bacharel, mas não é. Eu sou licenciado e tenho essa habilitação para poder trabalhar com consultoria. E ele, tanto o bacharel, quando ele faz um mestrado, uma especialização, ele também acaba se habilitando para lecionar no terceiro grau, no ensino superior. E logicamente o mestrado ele está um grau acima da especialização, mas o especialista já se torna apto a lecionar, mesmo não tendo feito a parte pedagógica na graduação. Então a gente tem essas duas frentes para poder trabalhar, para poder atuar. E se falando dessa primeira frente, no caso do ensino, qual que é o papel do biólogo no ensino hoje, numa graduação, por exemplo? Bom, o papel do biólogo é importante desde o ensino básico até o ensino superior. Se a gente voltar lá atrás, no ensino básico, nas aulas de ciências, o professor de ciências é que vai vislumbrar o aluno com aquele conteúdo falando sobre o meio ambiente, sobre o universo, sobre o planeta, a parte de saúde, que é extremamente importante para a criança e para o adolescente. No final do primeiro grau, no segundo grau, ele acaba sendo um professor-chave, porque a gente tem a parte de doenças, por exemplo, sexualmente transmissíveis, doenças tropicais, a parte de saúde, fica toda com esse professor, com esse profissional. Então o aluno acaba tendo uma formação, ele começa a descobrir essas coisas a partir das aulas de ciências e biologia. E principalmente a questão ambiental, que de uns 20 anos para cá, 20 e poucos anos, ganhou uma importância muito grande, a conscientização, a sensibilização das pessoas com relação ao meio ambiente, e essa sensibilização começa na base, enquanto criança. E na graduação ele se torna extremamente importante, tanto, obviamente, no curso de biologia, como em outros cursos que dependem do biólogo. Então a gente tem no curso de biologia, obviamente, ele vai ter toda essa parte de vida, que fala sobre a vida,
ainda, bem detalhado em várias disciplinas. Né? A gente tem citologia, histologia, embriologia, genética, botânica, ecologia, zoologia, microbiologia, tem várias áreas. E o biólogo, o aluno de biologia, ele acaba aprendendo um pouco de cada área dessa. Obviamente, depois ele vai seguir uma área que ele tiver mais afinidade. Nos outros cursos, o papel do professor de biologia é muito importante, por exemplo, nas disciplinas básicas. Aqui na FINOL, por exemplo, nós temos a agronomia, onde os alunos têm uma carga grande de disciplinas que são muito bem ministradas por biólogos, como botânica, zoologia, ecologia, citologia, genética. É muito importante para o agrônomo. Essas frentes são muito importantes e geralmente elas são, principalmente nas universidades federais, muitos professores que lecionam essas matérias são biólogos, que vão dar a base para o profissional depois aprofundar, por exemplo, o agrônomo, em qual área ele for, ele vai ter essa base. Na engenharia ambiental que nós temos aqui também, tem muita coisa, obviamente, que é uma engenharia, mas é um meio ambiente. Então tem ecologia, tem educação ambiental, tem a questão de gerenciamento de resíduos, gerenciamento de águas residuárias, hidráulica, que já é dentro da engenharia, mas pode ser também uma frente do biólogo. Tem a parte de avaliação de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, que é o famoso IARIMA, né? São disciplinas da engenharia ambiental que podem muito bem ser ministradas por um biólogo. O que eu vejo hoje, que é uma luta da categoria, eu acredito, é que a gente acaba perdendo um pouco o campo para outros profissionais, outras profissões que vieram depois da biologia, como engenharia ambiental e outras, que algumas empresas já não contratam mais o biólogo por uma questão de ter um engenheiro dentro da empresa. Né? Mas o papel do biólogo é importante. Tem muita coisa que, por melhor que ele seja um engenheiro, ele não tem a base que o biólogo tem, mas é uma profissão extremamente importante, tanto na parte de educação, como na parte, como você falou, na parte técnica, né? Nas empresas, nas indústrias. O biólogo ainda é muito importante. Se a gente for ver uma coisa muito importante que a gente teve nos últimos tempos foi o projeto Genoma. E o projeto Genoma ele é coordenado até hoje por uma bióloga, né? Que é a Mariana Zatz. Ela é uma bióloga de formação, é um dos maiores nomes em genética do mundo e é bióloga. Né? Então, e a gente tem a parte de meio ambiente, a questão dos impactos ambientais, isso tudo vem da base que é a biologia. Então, muitos biólogos se destacaram ao longo do tempo e é uma profissão que, no meu ver, vale a pena. Assim, muita gente acha que não vou fazer biologia porque não ganha bem, porque engenheiro ganha muito mais, porque o fulano ganha mais, mas acho que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Né? A gente não passa fome, a gente pode não ganhar lá tão bem como engenheiro, mas é uma profissão fascinante, é uma área fascinante, porque estuda a vida. Né? Tudo que tem vida tem a ver com a biologia, então é uma área muito fascinante. Eu brinco muito com os alunos da engenharia que exata 2 mais 2 sempre vai ser 4. No meio ambiente, não. Quando a gente fala de ecologia, de meio ambiente, 2 e 2 nunca vai ser 4. Né? Pode ser 4 agora, daqui a pouco muda. O ambiente está sempre em transformação. Então isso eu acho uma coisa que fascina, você estudar uma coisa que está sempre interagindo com outras coisas, sempre mudando, e isso vai muito da percepção do profissional em entender essas transformações. Eu acho que isso é o que fascina muito na biologia. E já que nós brincamos aí com a engenharia, eu sou aluno da engenharia, já fui aluno do professor Fábio, e no semestre passado nós tivemos a disciplina de ciências biológicas. Nós vimos ciências do ambiente, né? E nós vimos a importância do profissional da biologia nesse sentido. Porque o próprio MEC, Ministério de Educação e Cultura, ele nos cobra isso, uma vez que o engenheiro é um agente transformador no meio ambiente, assim como qualquer outro profissional, mas o engenheiro lida diretamente com essas transformações, né?
Professor, e sobre a questão técnica da consultoria, como é o papel do biólogo na sociedade nesse sentido? Bom, na consultoria aí tem várias frentes, né? Ele pode ser um consultor ambiental, ele pode trabalhar só com, por exemplo, fauna, com flora, com solos, e ele pode trabalhar na questão de biotecnologia, que aí tem uma importância com a agronomia, né? A questão de produzir mais na mesma área, a questão de plantas mais resistentes, tem a consultoria na área de saúde, que também é importante, né? O biólogo tem uma importância muito grande também na formação dos profissionais de saúde, mas aí tem várias frentes que você pode trabalhar com essa parte de prestação de serviços, né, às empresas. No meu caso específico, que é a minha formação, seria a área ambiental. Como eu sou mestre em ecologia, a área seria a consultoria ambiental. E como a gente está falando, o homem transforma o ambiente muito rapidamente, constantemente precisa desse profissional para poder fazer cumprir as exigências da legislação ambiental. Então as empresas têm a necessidade desse profissional para que ele faça os trabalhos de consultoria. Por exemplo, aqui na região a gente tem muita plantação de eucalipto. Então, muitas áreas de mata nativa são derrubadas para a plantação de eucalipto. Mas isso tem que ter um controle, não é feito de qualquer jeito. Então, se uma empresa quer plantar eucalipto por algum motivo, ela tem que pedir autorização dos órgãos ambientais, e os órgãos ambientais vão exigir dessas empresas documentos que comprovem que aquele empreendimento vai impactar o ambiente até determinado ponto, como que vai ser feito, como que será, quais serão os efeitos desse empreendimento no ambiente, se esses impactos serão minimizados ou não, se eles podem ser minimizados ou não, se eles não são, se não tem como minimizar, a empresa tem que ter alguma maneira de compensar esse impacto, que são as medidas compensatórias. Então, muita coisa é exigida pelos órgãos ambientais das empresas, e quem faz esse trabalho, entre alguns outros profissionais, mas o que começou mesmo com isso é o biólogo. Então, se você precisa, por exemplo, fazer o levantamento de fauna, você contrata um biólogo que trabalha nessa área, ele vai lá e faz o trabalho de acordo com o que os órgãos necessitam, o documento que eles precisam, e a empresa vai usar esses documentos para pedir autorização para os órgãos ambientais. Então a gente tem, além da plantação de eucalipto, uma coisa que está também crescendo muito é a necessidade da água, né, principalmente para a plantação. Então, como a produção de alimento aumenta, o consumo de água na agricultura também aumenta. Então, para poder usar, por exemplo, a água para um pivô, como a gente tem muito aqui na região, é preciso fazer todo um processo de outorga da água, que é pedir autorização dos órgãos ambientais para usar determinado recurso hídrico, determinado ambiente aquático, para tirar a água desse ambiente para irrigar a plantação. Então, tem muita coisa nessa área ambiental que o biólogo pode e deve fazer. É o mais indicado a fazer o biólogo. Percebe-se que a área então, da biologia ela tem vários ramos e é muito mais complexa do que se imagina, é extremamente importante na sociedade. Se a gente pegar um gancho também com o seu curso, que é engenharia elétrica, a gente trabalhou algumas coisas na sala, em outras salas eu também trabalhei nisso, a questão das energias renováveis, né? A questão do impacto do homem no consumo de recursos naturais é muito grande, então as energias renováveis acabam tendo um papel importante. E é uma área que junta o biólogo com o engenheiro eletricista. Professor Fábio, nós agradecemos a sua entrevista, a sua participação, a sua colaboração. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri agradece. Muito obrigado. Obrigado.